Por gentileza. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Só daí. Aleluia! Glória a Deus. Amém. O estudo que eu quero trazer para nós hoje é um tabernáculo terrestre e um tabernáculo celestial. Aleluia. Amém? Porque eu sei que a igreja tem muitas dificuldades em entender. E o capítulo 2 de Gênesis, Deus nos mostra que Deus pegou no barro e nos fez alma vivente. Ele soprou nas nossas narinas, Ele nos fez corpo, alma e espírito. Então é isso que nós hoje vamos trabalhar. Eu quero trabalhar hoje mais no tabernáculo terrestre, mas também quero vos mostrar que existe o tabernáculo celestial, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Amém? Eu vou ler bem devagarinho para vocês entenderem. Eu quero que vocês sempre aqui entenderem que matéria, como é que nós somos. Amém? Quero que vocês aprendam. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, verso 1 fala assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero falar com vocês sobre tabernáculo. O que é que significa tabernáculo? Tabernáculo, nós entendemos na Bíblia e no dicionário de língua portuguesa, nos mostra que tabernáculo é uma tenda ou uma cabana. Mas se nós formos analisar a Bíblia fala que o tabernáculo era um local onde a Arca da Aliança era guardada. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o tabernáculo terrestre. E através desta mensagem, eu quero vos mostrar o porquê do tabernáculo terrestre. O porquê? Porque eu sei que há muitos que têm dúvida sobre a alma, o espírito e o corpo. Há muitos que perguntam assim: pastor, se nós morrermos, para onde é que vai o espírito? Para onde é que vai a alma? Será que o nosso espírito vai para o inferno? Será que é só a nossa alma? Então nós vamos entender hoje um pouquinho do que é o espírito e o que é a nossa alma. Porque todos nós sabemos, e nós já lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que Deus nos formou corpo, alma e espírito. Então todos concordam comigo, certo? Que nós temos essas três corpos. Vamos supor assim. Eu vou-vos ensinar hoje que nós temos 3 corpos e 3 vidas. Dizem que os gatos têm 7 vidas, mas nós também temos 3. E eu quero-vos mostrar e explicar o porquê nós temos essas 3 vidas. Amém? A palavra do Senhor nos diz, não precisam abrir, também no livro de Jó, capítulo 33, verso 6, diz
assim: eis que vim de Deus. Jó falou assim: eis que vim de Deus. Espírito humano, como tu, alma humana, do lado do lodo também fui formado. Do lodo também fui formado. Que é o quê? Corpo humano. Então nós, através desta palavra do Jó, nós podemos ver mais uma vez que nós somos formados alma, corpo e espírito. Ou corpo, alma e espírito. É só para vocês entenderem, para vocês terem certeza que nós temos alma e espírito. Porque temos o nosso corpo, todo mundo sabe que tem corpo. Mas eu sei que dentro da igreja há muitos que têm dúvida se tem alma ou se tem espírito ou se quer que tem. Mas a Bíblia nos mostra que nós somos trio. Temos o corpo, a alma e o espírito. Se nós formos ver o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz-nos assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O porquê eu estou a ler este versículo? Que é para nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque se nós já sabemos que somos formados do corpo, alma e espírito, nós também temos que saber que temos que cuidar dele, porque a palavra do Senhor Deus diz que o Deus de paz nos santifique em tudo. Então nós temos que ser santificados, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E eu quero vos mostrar o que é o corpo. O corpo é o nosso aspecto físico, é a nossa carne humana, porque todos nós falamos: este corpo um dia vai descer à sepultura, hoje esta linda pele um dia vai ficar enrugada. Por quê? Porque o corpo é o aspecto físico, foi o próprio Deus que criou. Mas se nós formos entender o que é a alma se refere à sede das emoções, ou à nossa mente. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos angustiados, que nós sentimos que o nosso coração tem aquele peso, tem aquela amargura, essa é a nossa alma. Porque a palavra que eu consigo vos mostrar que é o quê? As emoções. Quando nós estamos tristes, o nosso coração, a nossa alma, parece que fica embaixo. A nossa mente, ela fica desanimada, ela fica triste. Por isso é a nossa alma, é o nosso sentimento. Aleluia! E o espírito? Por que é que Deus nos formou em espírito? Se nós já entendemos que o corpo é matéria física, se já entendemos que a nossa alma é onde temos as nossas emoções e temos o que é a nossa mente, mas o espírito se refere à nossa natureza espiritual, que é a nossa ligação com Deus. Aleluias! É para nós entendermos os três aspectos físicos que nós temos, as três vidas que nós temos.
Porque nós temos que cuidar das nossas 3 vidas: corpo, alma e espírito. Aleluia. Porque se nós não cuidarmos do nosso corpo, se nós não cuidarmos da nossa alma, nós nos abatemos, nós ficamos doentes, a nossa comunhão com Deus desaparece. Porque muitas das vezes, quando nós estamos tristes, quem é que quer ter comunhão com Deus? Muitas das vezes nós não temos nem forças para orar. Muitas das vezes, quando a nossa alma ela está amargurada, parece que temos um peso dentro de nós. E nós não temos o quê? A nossa espiritualidade, que é a nossa conversa com Deus. E por isso é a nossa ligação com Deus. Então é muito importante nós cuidarmos destes 3 aspectos, tanto o físico como a nossa alma, como o nosso espiritual. Porque se Deus nos formou, estas 3, não é uma, mas é trio. Nós podemos entender que o homem, ele é tríplice, ele possui 3 vidas. Porque eu tenho 3 vidas e eu quero vos mostrar, ensinar de onde vêm estas palavras: o corpo, alma e espírito. São palavras traduzidas no grego, que nos quer dizer, espírito significa zoe. Todos mundo se calhar já ouviram falar, até crianças, que chama-se zoe. Isso significa, uma palavra grega, que significa espírito. A alma significa psique. E o nosso corpo significa bios. Olhem só, o homem e a sua tricotomia. Por que a nossa tricotomia? Porque nós temos um tabernáculo terrestre, que é o quê? O nosso corpo, que significa pátio. Então nós precisamos entender o porquê Deus nos formou, porque muitos não entendem para onde é que vai a nossa alma e para onde é que vai o nosso espírito. A palavra do Senhor, nós podemos ver que a nossa alma é um lugar santo, mas o nosso espírito é um lugar santíssimo. A palavra de Deus nos diz em João 4:24 que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque nós aqui podemos entender que o nosso espírito é a nossa ligação para com Deus. Quando nós andamos em pecado, todos nós, quando somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Mas quando nós estamos em pecado, o Senhor Deus não tira de nós o Espírito Santo, mas o Senhor Deus se aparta, o Espírito Santo se aparta. Porque se o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence quando estamos certos e quando estamos errados. É o Espírito Santo que nos convence quando nós temos que pedir perdão. É o Espírito Santo. Não pensem que é o nosso corpo, pela nossa carne, nós jamais pediríamos perdão. Mas quando nós temos o Espírito Santo nos ensina a fazer isso. Então o Senhor Deus se aparta. Por quê? Se eu estou em pecado, e uma das coisas que eu vejo quando alguém está em pecado, começa a se afastar de Deus. Começa a se afastar de ter o quê? Ligação com
Deus. Se eu estou em pecado, eu vou murmurar, que é o pecado da ingratidão. Se eu estou em pecado, eu não vou querer vir para a presença de Deus. Se eu estou em pecado, eu não vou querer fazer as coisas celestiais. Eu vou fazer as coisas terrenas. Então o Espírito Santo é Ele quem nos fortalece. Porque nós acabamos de ler que Deus enviaria um Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. Para quê? Porque é o Espírito Santo quem nos anima. É o Espírito Santo quem nos fortalece. Grande Deus. Olhem só. Se nós formos entender, e eu quero vos mostrar no início da Bíblia, como Deus falava em Espírito. Deus, quando falava para Adão, Deus falava em Espírito. Porque Deus falava, e quando Adão estava em Espírito, ele ouvia o quê? A voz de Deus. Mas quando o homem pecou, certo? O Espírito de Deus se afastou. E aí ele deixou de ouvir a Deus. É só para nós entendermos a importância de termos o Espírito Santo e cuidar bem do nosso Espírito Santo. Porque imaginem que Deus falava com Adão em Espírito. E Adão podia ouvir Deus em Espírito. Mas depois da queda do homem, Adão nunca mais deixou de ouvir a Deus em Espírito. Certo? Vocês estão a entender? Seu Carlos? Amém. Glória a Deus. Se nós formos entender, o Senhor Deus já fazia uso da sua voz em Espírito. Se nós formos analisar, quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos ouvir a Deus. Nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo. Quando nós estamos em pecado, nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus, eu quero vos mostrar, em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as do que? Da carne. Andai em espírito. Andai em espírito, e não com as concupiscências da carne. Porque se nós andarmos em espírito, nós vamos estar ligados no céu. Nós vamos estar ligados com as coisas espirituais. Não com as concupiscências da carne, que é o quê? É os bens materiais, é a nossa vida terrestre. Por isso o tema é tabernáculo terrestre. Então nós precisamos entender, e em 1 Coríntios 3,6 diz-nos que nós somos templo do Espírito Santo. Efésios 1, verso 13 ao 14 fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, por isso é que eu vos mostro as 3 constituições da nossa vida. Por isso é que eu disse que nós tínhamos 3 vidas. E eu quero vos mostrar as 3 constituições das nossas vidas, que é trina. Por quê? Nós precisamos entender que nós precisamos sabermos adquirir e sabermos dedicar
de entender e dedicarmos a nossa vida a essas 3 vidas: Aleluia. corpo, alma e espírito. Se nós formos dividir 100% de Deus, que é o que Deus quer de nós, Deus quer-nos a 100%. Mas Deus também nos dividiu com estas 3 vidas: corpo, alma e espírito. Se nós formos dividir 100% e dividir por 3, dá 33,6. E eu vou-vos mostrar o porquê que Deus quer esse 100% para Ele. Porque nós temos as 3 vidas. Em primeiro, nós precisamos ter estas 3 vidas numa área equilibrada. Nós precisamos equilibrar estas 3 vidas. Em primeiro lugar, eu quero vos mostrar a primeira vida, que é o quê? As coisas espirituais com Deus. Então nós precisamos dedicar a nossa vida Deus quer-nos a 100%, mas Ele dividiu-nos em 3. E Ele quer esse 33,6%, que é as coisas espirituais com Deus. E eu quero dizer para você: será que você busca a Deus nesses 33%? Será que você dedica esse 33,6% a Deus? Será? Se nós formos analisar, nós precisamos dividir a nossa vida espiritual com o quê? Com a nossa família. Nós precisamos dividir com o quê? O nosso casamento, com os nossos filhos. Então já soma mais 33,6. E depois nós precisamos mais de 33,6, que é o quê? Trabalho, estudo, lazer, viagens, etc. Mas se nós formos entender, o Senhor Deus, Ele quer que a gente o ame sobre todas as coisas. Por quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque se eu amar a Deus, eu vou amar a minha família. Se eu amar a Deus, eu vou amar e vou fazer com que o meu trabalho renda. Se eu amar a Deus, eu vou fazer com que a minha vida, não só espiritual, a minha vida familiar e a minha vida de trabalho, elas funcionem. Por isso o Senhor Deus, Ele nos criou com estas 3 bases: o corpo, a alma e o espírito. E por isso é que eu digo para vocês que nós precisamos de cuidar destas 3 vidas. Por quê? Porque se o meu corpo estiver ligado aos bens da terra, se o meu corpo estiver ligado à minha carne, estiver ligado com as concupiscências da carne, eu vou deixar Deus. Eu vou deixar a minha espiritualidade com Deus. Eu vou deixar a minha família de lado. Eu vou deixar o meu casamento de lado. Se nós vamos entender estas 3 vidas que nós dividimos, são 100% para Deus. Porque Deus não quer que nós amamos a nossa família. Quer. Deus não quer que a gente zele pela nossa família. Deus quer. Deus não quer que nós zelemos pelos nossos trabalhos. Deus quer. Deus não quer que nós façamos algo no nosso trabalho. Evangelizar. Que nós falamos palavras boas. Então, se
segundo as suas obras. Quando o Senhor Deus abrir o livro, vai estar lá 33% em espiritualidade com Deus, 33,6% meu casamento, minha família, meus filhos, 33,6% do meu trabalho. O irmão Everton, Diago Everton, ele pregou uma coisa na casa dos irmãos no sábado, que aquilo fez-me meditar. Não importa a forma que nós entramos, porque nós entramos bem, mas o que importa é a forma que nós saímos. Eita Deus, aleluia. Porque se nós saímos mal, quando nós temos uma porta de emprego, por algum motivo, eu vou falar por mim. Quando eu saí do Luxemburgo, a minha patroa disse assim para mim: Pedro, se alguma coisa te acontecer lá, tens a porta aberta. Por quê? Eles sabiam que eu era servo de Deus. Eles sabiam que eu amava a Deus sobre todas as coisas. Eu nunca neguei a minha fé. Eu nunca neguei nada. E todo mundo sabia o Deus que eu adorava. Então, por isso, não importa a forma que nós entramos, porque muitas das vezes nós entramos dentro da igreja abatidos. Nós entramos dentro da igreja com a nossa alma completamente desfeita. Mas o que importa é a forma com que nós saímos dessa porta. Aleluia. Então tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. E por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E por isso é que eu vos mostrei os dois tabernáculos, o tabernáculo terrestre e o tabernáculo celestial. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos mostra em Mateus que não temais daquele que pode matar o corpo, mas temais daquele que pode matar o corpo e a alma, e ainda lançar o corpo e a alma no inferno. Por quê? Porque se nós cuidarmos do nosso espírito, o nosso espírito irá para com Deus, com a nossa alma. Mas se nós formos para o lago do fogo, o Senhor Deus apertará o seu espírito e a nossa alma vai para o lago de fogo. Porque o espírito é a nossa comunhão com Deus. E uma vez que nós formos colocados, uma vez que alguém for colocado no lago de fogo, o Senhor Deus apertará o seu espírito e a nossa alma queimará. E a palavra de Deus já nos mostra aqui. Aleluia. Por isso, eu quero que vocês saiam daqui a aprender que nós fomos formados do pó. Aleluia. Mas o Senhor Deus nos soprou nas narinas e nos fez alma vivente, alma e espírito. Aleluia. Então eu quero fazer um apelo para você. Você tem cuidado destas 3 vidas? Deus de Deus. Porque vocês pensavam, eu só tenho uma vida. Não, mas eu tenho 3 vidas. Tenho que cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Grande Deus. O nosso corpo, matéria orgânica, nós sabemos que um dia será sepultura. E a nossa alma e o nosso espírito, se nós não cuidarmos dela, Aleluia.
se nós não cuidarmos. Então é importante que nós cuidamos dessas três vidas. Amém? Entenderam?